Áudios em posse da Polícia Federal mostram o ex-major do Exército, Ailton Barros, sugerindo um golpe de Estado em uma conversa com o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid. Os dois foram presos essa semana na operação que investiga uma suposta fraude na carteira de vacinação do ex-presidente. Para debater este assunto, nós vamos receber agora no CNN Dois Lados os deputados federais Altinês Cortes, do PL, e Chico Alencar, do PSOL. Tudo bem aos senhores? Muito bom dia. Bom dia. Bom dia, Basília. Altineu Cortes. Altineu Cortes. Eu falei errado? Desculpa. Altineu Cortes. Olha só, a gente vai começar então com Altineu Cortes, porque se eu errei o nome, eu não posso errar o passo aqui no Dois Lados. O senhor ouviu ali uma tentativa de golpe, era um plano golpista naquelas conversas entre os dois militares presos nesta semana? Basília, eu defendo toda a investigação. Se esses militares tiveram conversas com esse conteúdo, eles têm que explicar por que eles estavam tendo esse tipo de diálogo. O PL nunca aceitou e nunca, em hipótese alguma, apoiou qualquer tipo de conversa ou diálogo envolvendo conteúdo golpista. O que acontece é que, infelizmente, essas investigações, e a gente apoia que aconteçam com todo rigor até o final, elas estão desviando o foco do que está acontecendo no Brasil nesse momento, né, que é a abertura da CPMI do dia 8 de janeiro, que atentou contra a democracia do Brasil, que o governo trabalhou o tempo inteiro contra a instalação dessa CPMI, e os desmandos e os descaminhos que o governo, nesse momento, apresenta. Então, o debate acabou indo de encontro a essa investigação do que, supostamente, esse pessoal, esses militares aí, estão envolvidos. Eu vou passar a palavra agora para o Chico Alencar, do PSOL. O senhor viu, né, a divulgação da transcrição desses áudios trazida ontem pela Daniela Lima aqui na CNN Brasil. Vendo ali, né, na verdade, lendo ali a conversa entre estes dois militares, sendo que um é o chamado 01 do ex-presidente Jair Bolsonaro, o Mauro Cid, qual a sugestão que o senhor tem a partir desses diálogos? Era um plano golpista? Basília, em primeiro lugar, parabéns pelo jornalismo, tem que ser sempre investigativo, informativo, um bom furo da CNN, aquela divulgação é muito expressiva e, aliás, alimenta a futura CPMI. Considero que o governo errou ao não aderir desde o início à ideia de uma comissão parlamentar de inquérito, mista, nesse caso, senadores e deputados. Nós, do PSOL, ainda em janeiro, legislatura passada, defendemos uma CPI que não conseguiu sensibilizar os deputados daquela legislatura. Então, que vem a CPI, tem um número regulamentar de assinaturas, tem que investigar tudo, inclusive o papel e a função desse que Bolsonaro chamava de segundo irmão. Não sei por que essa categoria, porque ele tem outros irmãos, não deve ser o segundo, pode ser o quarto, quinto ou o primeiríssimo, o amado, o mais querido, que é esse Ismael Barros, ex-major, e que tem relações também muito íntimas com o Faz Tudo, e que é muito mais do que um carregador de mala, é uma figura fundamental para o Bolsonaro. O Mauro Cid, ambos estão presos, a polícia está fazendo, com autorização judicial, essa investigação. Eu entendo que isso enriquece de informações e de possibilidades de inquirições a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. É muito bom que isso esteja acontecendo e mais coisas virão, infelizmente, para o país, felizmente para a democracia e a república.
Não dá para ficar alheio à gravidade daquelas conversas, né? Daqueles diálogos ali que a gente tem o Ailton Barros e o Mauro Cid, 2 militares muito próximos de Bolsonaro, falando de maneira muito deliberada sobre um golpe no país. A possibilidade até de pressionar o comandante do Exército, na época Freire Gomes, fazer o que tem que fazer. O quanto esses diálogos que aconteceram dia 15 de dezembro, dias após a diplomação do presidente Lula, podem ter relação com o 8 de janeiro, deputado Altineu Cortes? Olha, na realidade, o 8 de janeiro, como todos os dias do ano, só tem 24 horas. E eu acho muito engraçado, porque querem desfocar o debate e desfocar a CPMI, porque a CPMI é do dia 8 de janeiro. Eu defendo toda a punição para todos os envolvidos, omissos, cúmplices e culpados da CPMI do dia 8 de janeiro. Agora, no dia 8 de janeiro, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional era o general G. Dias, apelidado de sombra do presidente Lula. Ele trabalhou lá no GSI durante 8 anos, de 2002 a 2010. Ele recebeu mensagens no dia 8 pela manhã com conteúdos de invasões de prédios públicos e não tomou nenhuma atitude. Agora, o que antes aconteceu tem que ser investigado também. E se tiver algum culpado, também tem que ser punido. Agora, eu acho, Basília, muito importante pontuar, né? O nosso deputado Chico aí é uma pessoa que tem bom senso, muito importante pontuar que o que aconteceu de 31 de dezembro para trás foi governo Bolsonaro. E o que aconteceu dia 8 de janeiro foi governo Lula. O responsável pelo país era o presidente Lula. O responsável pelo 8 de janeiro era o general G. Dias, apelidado de sombra. Então, eu sou a favor de todas as investigações. Esse assunto que nós estamos vivendo, que quer desviar o foco do que estava acontecendo no Brasil, deve ser investigado. Se cartões de vacinações foram falsificados pelo coronel Cid, ele deve ser punido exemplarmente, mas nós não podemos desviar o foco do maior ataque à democracia do Brasil, e essa CPMI, que o governo nunca apoiou, ela vai acontecer. Deputado Chico Alencar, a mesma pergunta. Estas conversas do 15 de dezembro do ano passado têm relação com o 8 de janeiro, o dia da tentativa do golpe? Muito, muito. O meu amigo Altineu, que também tem bom senso, ele disse, tem que olhar o 8 de janeiro de per si. E depois começou a elencar fatos anteriores, seja na primeira semana do governo Lula, seja nos 4 anos anteriores de Bolsonaro. Então, na verdade, há uma sementeira de golpismo no Brasil há muito tempo. Todo mundo que defende o regime ditatorial, da tortura, da censura, do qual nos livramos com muita luta da nossa gente, está alimentando ideário golpista. Todo mundo que é negacionista, de alguma maneira, está dando um golpe na ciência. 701 mil mortos na Covid no Brasil, em parte por negligência da autoridade da União, que devia fazer aí sim uma grande união nacional no enfrentamento desse vírus, está também golpeando a existência da população. E os acampamentos militares em torno dos quartéis, clamando por intervenção militar já, como diziam, onde se articulou, inclusive, o criminoso ato terrorista, felizmente não perpetrado, de dinamites num caminhão de combustível para entrar no aeroporto e matar centenas de pessoas. E isso foi tramado com eles próprios, os autores disseram, no QG, no acampamento em frente ao quartel militar de Brasília, o Forte Apache, né? Então, há um conjunto de estímulos dos quais não apenas o Mauro Cid, mas também o próprio Bolsonaro tem que prestar contas. E eu defendo, sim, que o G. Dias vá lá explicar a sua, pelo menos, apatia
ficou meio aparvalhado, pelo que vimos também em imagens inéditas que a CNN conseguiu. Não tem problema nenhum, tem que chamar também o general Heleno, que foi o rei do GSI durante muito tempo, que pressionou, inclusive, o Supremo. Ele é um homem de extrema-direita e assim se comportou. Então, quem financiou, estimulou, amparou o golpe ou foi leniente com essa tentativa, tem que se explicar na CPI e já está sendo investigado pela Polícia Federal. Já tem mais de 300 réus. Então, isso tudo está em curso e é fundamental para a nossa democracia. Tem história, não é grito histérico, que o Altindeu não pratica, felizmente, mas não é com histeria que a gente vai apurar as coisas. É com história, sim, bom senso, equilíbrio e profundidade. Ponto final no nosso Dois Lados. Eu agradeço os senhores pela participação aqui no nosso quadro de debate. Vejam que vocês têm vários pontos em comum, né? Vocês acham que Mauro Cid tem que prestar esclarecimentos, assim como acham também que o ex-ministro do GSI, Gonçalves Dias, deve algumas explicações. Mas são situações diferentes, né? Mauro Cid, que está respondendo a vários inquéritos, várias investigações, situações em que o colocam ali lado a lado com o ex-presidente Jair Bolsonaro, e o gabinete institucional do dia 8 de janeiro do governo Lula tem aí que explicar a sua passividade no dia da tentativa do golpe. A gente convida os senhores mais uma vez para um novo debate aqui. Obrigada, viu? Conversamos hoje com os deputados federais Altineu Cortes, do PL, e Chico Alencar, do PSOL. Muito obrigada. Obrigado, boa tarde. Obrigado, Deus abençoe.